Se você está aqui nesse vídeo agora de paraquedas, você tem que assistir primeiro a parte 1 e 2 desse vídeo, dessa playlist, né, para poder entender essa parte 3 aqui, ok? Então, se você não assistiu os zeros de uma função do segundo grau, parte 1 e 2, assista. O objetivo da aula é determinar e compreender geometricamente... Determinar e compreender era geometricamente. Eu esqueci de que eu acabei não botando o resto ali, tá? Determinar e compreender geometricamente os zeros de uma função do segundo grau. Então, ó, tema da aula, zeros de uma função quadrática. Olha só o que a gente vai fazer agora. Considerando a função quadrática do tipo f de x igual a x² mais bx mais c, e algumas características de seu gráfico, podemos organizar da seguinte maneira. Eu fiz uma tabela aqui, ó, com 2 linhas e 3 colunas. Nas linhas, né, nas linhas dessa tabela aí que eu montei aqui, ó, são as funções que tem o coeficiente a maior do que 0. Deixa eu ficar aqui para mostrar a tabela de frente. Olha só. Nessas colunas, nessas linhas aqui, ó, o valor do a da nossa função é maior do que 0, porque a parábola tem a boca virada para cima, tá vendo? E aqui embaixo é menor do que 0, porque tem a boca virada para baixo. Nisso aqui, ó, a gente consegue observar bem já todas as características do gráfico da função do segundo grau, certo? Todas. A única coisa que a gente não sabe fazer ainda é achar o vértice. A gente sabe o que é vértice de uma parábola, né? O vértice é esse ponto aqui, né? Como se fosse a voltinha da parábola, né? É o que a gente chama de vértice. Só que a gente não sabe achar as coordenadas do vértice ainda. Tem uma conta, né? Que a gente vai ver nas aulas mais pra frente, como que faz para determinar o vértice da função. E aí isso vai facilitar muito mais para a gente conseguir construir gráfico, né? Então olha só, esse primeiro gráfico aqui, ó, é quando o delta é maior do que 0 e o a também maior que 0. Olha só como que vai funcionar o gráfico quando essas condições aqui acontecer. Quando o delta for maior que 0 e quando o a for maior que 0. Parábola virada para cima por causa do a sendo maior do que 0, certo? Por causa do delta ser maior do que 0, a gente tem duas raízes reais e distintas, né? A gente tem aqui um ponto C, que é onde a função cruza o eixo y, né? Que é justamente o valor da letra C, né? Da lei da formação da função. E a gente tem um negócio que a gente chama de eixo de simetria, que é esse eixo em vermelho aqui, ó, que eu coloquei E de eixo de simetria, que é o ponto, né? O ponto não, é a reta que divide a parábola ao meio. E ela fica como se fosse um espelho, né? Ó. É porque aqui, se você pegar um ponto aqui e um ponto aqui, você vai ver que eles têm a mesma distância, né? Aqui é um desenho numa lousa de vidro, óbvio que não vai ficar perfeito. Mas quando a gente for ver, quando a gente for estudar aí os zeros da função no GeoGebra, vai dar para conseguir ver bem, vocês vão conseguir ver essa distância. Se você pegar uma régua e fixar lá no computador, você vai ver que pegar um número central, eles vão ter a mesma distância em módulo, certo? Então, toda vez que o delta é maior que 0 e o a é maior que 0, a gente tem um gráfico nessas condições. Depois, ó, vamos fazer sempre o comparativo. Vamos comparar a diferença do gráfico quando o delta é maior do que 0 e quando o delta é igual a 0. Olha só, o que mudou? Você consegue observar aí o que mudou? Mudou que agora, quando delta é igual a 0, a função cruza o eixo x em um único ponto, né? Porque a gente viu lá que quando delta é igual a 0, a gente tem raízes iguais, né? Então, por exemplo, se você está lá calculando os zeros de uma função, o delta deu 0, aí você achou as raízes, por exemplo, 2, 2. Então, esse ponto aqui é o ponto 2, né? E a função cruza o eixo x, desculpa, em um ponto só. Se você está lá calculando, aí você viu que o delta deu 0, você substituiu na fórmula, aí você viu que, sei lá, deu 5 e 5. Então, esse ponto é o 5, né? E cruza o eixo x em um único ponto. O resto é a mesma coisa, né? Tem o vértice, tem o ponto C, tem o eixo de simetria.
Agora vamos comparar com o delta maior do que zero. Maior não, desculpa, menor. Menor, deixa eu arrumar o sinal aqui, ó. Se eu conseguir abrir a caneta aqui, tive que... Olha só. O delta aqui é menor, tá? Menor que zero. Vamos fazer aí a comparação. Olha só. Delta menor do que zero, o que acontece? Quando o delta é menor do que zero, a gente vai ter lá a raiz quadrada negativa, né? Porque a gente calcularia a raiz de delta. E a gente viu na aula, né, no vídeo anterior, inclusive, se você não assistiu, assista, que quando o delta é menor do que zero, quando tem uma raiz quadrada negativa, dá um valor com número imaginário, né? E o número imaginário é do conjunto dos números complexos. E a gente aqui no primeiro ano só estuda funções reais. Então, ó, a diferença deste gráfico para os outros é que esse daqui corta o eixo x em 2 pontos, esse daqui corta em 1 ponto, e esse daqui não corta o eixo x em ponto nenhum, ó. Ele é como se fosse um gráfico imaginário mesmo, certo? Porque todos os gráficos cortam o eixo x, né? Em algum ponto. Qualquer gráfico de qualquer função, em algum ponto, vai cortar o eixo x. O único gráfico que não corta o eixo x em nenhum ponto são os gráficos que têm os seus zeros complexos, como é o caso desse dali. Bom, agora na parte de baixo, olha só o que eu fiz. Eu só mudei o valor do A. Tá vendo? Ó, o A aqui é menor do que zero. Qual que é a diferença do gráfico de cima para o de baixo aqui? Só a parábola. A parábola aqui tem a boca virada para cima porque o A é maior que zero. A parábola aqui tem a boca virada para baixo porque o A é menor que zero. Tem o eixo de simetria, tem as duas raízes distintas, né? Reais e distintas. Tem o vértice, só que só muda que está virada para baixo, né? Tem um ponto aqui que cruza, um ponto C que cruza no eixo Y. Essa daqui é a mesma coisa, né? Ó, essa parábola aqui do meio também. Delta igual a zero, ó, corta em um único ponto no eixo X. E tem a boca, né, ó, virada para baixo porque o valor do A é negativo. Essa daqui também, ó, quando o valor do A é negativo e o delta é menor do que zero, ela fica virada para baixo, né? E também não encosta o eixo X, né? Ó, não tem nenhum ponto aqui que ela intercepte no eixo X, tá? Então, ó, eu construí essa tabela para vocês conseguirem enxergar bem a diferença de todos os gráficos, tá? A intenção é que você olhe assim mesmo, né? E você entenda a diferença de tudo. Por que eu falo isso? Porque é interessante para você, né, conforme você vai pegando a manha, vai pegando domínio aí sobre entender a função, é você bater o olho no gráfico de uma função e entender o que está se passando ali. Você tem que bater o olho no gráfico dessa função e ver que ela tem duas raízes reais distintas, ver que o b dessa função aqui vai ser negativo porque ela cruza o eixo y no ramo decrescente. Você tem que ver aqui que o c vai ser positivo. Você tem que ver que o A também vai ser positivo, porque a boca está virada para cima, certo? Você tem que bater o olho na função e já identificar essas coisas. Tem que bater o olho nessa mesma coisa. O B, ó, vamos começar do A. O A vai ser maior que zero, o B vai ser negativo, o C vai ser positivo. Ela só tem duas raízes reais, porém iguais, certo? Essa daqui, ó, com certeza A é maior que zero, B é negativo, C maior que zero, só que não tem raiz real, certo? Analisando a de baixo também, a mesma coisa, ó, você bate o olho e você já vê. O A vai ser negativo, o B aqui agora vai ser positivo, diferente da de cima, porque o B aqui, ó, ele cruza o eixo Y no ramo crescente. Você vai ver que tem duas raízes reais e distintas, certo? Vai ver que a letra C é negativa, né? Ó, porque o C está abaixo do eixo X. Quando você analisa esse gráfico aqui, é a mesma coisa. O A é negativo, o B é positivo, o C também é negativo. E nessa daqui não tem raízes reais, certo? Você tem que bater o olho no gráfico da função e saber todas essas informações para poder construir o gráfico sem precisar fazer aquela tabela lá que a gente fez.